Olá, meus amigos! Começando mais um programa Medicina e Saúde na nossa Rádio Amizade, nas mídias sociais da Clínica Intra, como vocês sabem, no YouTube e no Spotify. E hoje, gente, vamos fazer o último programa dessa série especial de programas do mês de outubro, falando sobre a criança. E eu deixei esse tema para o final com esse nosso convidado, porque tinha que ser ele, né, para falar sobre esse tema que é de extrema relevância hoje em dia. Hoje a gente vai falar sobre adultização, gente, seu impacto no ponto de vista médico, né, desse evento, né, desse fenômeno atual, hoje caracterizado pela adultização. Então eu tenho aqui novamente meu grande amigo, Dr. Renato Fagundes, nos recebendo na sua clínica para conversar conosco sobre esse tema. Dr. Renato, obrigado mais uma vez por aceitar o convite. É um prazer, por abrir sua clínica, fazer parte desse compilado, né, de assuntos do mês da criança, que é um mês que eu tenho certeza que o senhor gosta muito também. Sem dúvida, sem dúvida. Não, é um prazer estar sempre participando contigo em alguma coisa, não é? Deixamos de fazer parte juntos, agora vamos outra métier. Outro métier. Mas vamos lá. Doutor Fagundes, primeiro eu queria lhe agradecer pela entrevista anterior, o carinho que o senhor recebeu nos comentários ali, mostra o quão grande é o senhor e como eu tenho razão em lhe chamar de nosso professor. Muito obrigado, as pessoas, né, deixando ali o seu reconhecimento pelo senhor. Então, o que o senhor faz ainda pela pediatria, né, é incrível. E o que o senhor fez, então, não tem nem como, né, descrever nesses 50 anos. Por isso que eu quis conversar com o senhor sobre esse tema, doutor Fagundes. A adultização, o senhor sabe que eu sou pai de 3 crianças, né, de 3, 9 e 12 anos, e esse é um tema que me preocupa muito, né. Então eu queria que o senhor nos ajudasse a entender um pouquinho o que caracteriza esse fenômeno, né, de adultização. Como o senhor enxerga esse fenômeno sob o olhar, sob a luz da medicina, sob a luz da pediatria? Perfeito. Compilando assim a bibliografia sobre o assunto, existe uma definição que eu encontrei quase que em todos os livros que procurei o assunto. E eu me dou o direito de ler. Claro. Então, a adultização é um fenômeno social, importante colocar esse item, social, em que crianças e adolescentes são expostos ou incentivados a comportamentos, responsabilidades e ações próprias do adulto, sem que elas tenham uma maturidade física, psicológica e emocional para enfrentar a consequência dos seus atos. Eu queria fazer relato e vincular talvez ao assunto isso que apareceu na imprensa final de semana passada, do menino de 8 ou 9 anos que matou a própria mãe. A história é uma história, claro que triste, mas parece que ele, segundo a história, o filho e a mãe estavam discutindo com alguma coisa, e o filho, a mãe chamou ele para dar um abraço, e ele já carregava uma faca de ponta dentro da manga da camisa. E ele se aproximou da mãe, abraçou a mãe e ficou a faca na barriga da mãe, matando a própria mãe. Isso é um fenômeno de adultização. Agora, vamos a estudar o porquê que ele, sendo uma criança normal, não tinha nenhuma doença mental diagnosticada, mas seguramente essa criança foi de alguma forma incentivada. Ou, como fazem muito essas redes ou grupos, né, de internet, grupos sociais,
existe muito o desafio às crianças de matar outra, de atacar creches e atirar a modo da Miguelão, tá? Ou esse guri praticava muito jogo da internet, e esses jogos eles trazem como imediato comportamento agressivo quando perdem. Então perdem dois jogos, três jogos, se tornam mais agressivos e não aceitam muito aquilo que a mãe quer dizer. E aquilo, uma contraposição da mãe para eles é como ter uma outra verdade. E daí resultando uma situação como essa. O nome adultização já isso aí, é uma adultização, porque esse menino ele está fazendo um ato que é de adulto, matar a pessoa. Não se concebe que uma criança com 8 ou 9 anos tenha esse impulso de ser um matador. Né? Houve fatores que eu atribuo à internet que tenha provocado esse tipo de reação desse menino. Bom, então, só para ficar bem claro, né? O que é adultização? São ações, então, que a criança ou adolescente pratica que são próprias de adultos. Tanto agressão física quanto, depois nós vamos falar alguma coisa sobre os problemas de ordem sexual. E esse fenômeno está se manifestando especialmente hoje em dia nas redes sociais, né? Internet como um todo, mas nas redes sociais. Né? A rede social, pela proliferação de rede social, porque tem aquelas redes que são formadas por grupos. Muitas vezes uma turma de uma escola forma um grupo. Desafia outra. Então. É isso, forma um grupo. O senhor acha que isso é algo novo? O senhor considera isso algo novo? Ou a internet apenas deu uma maior exposição a isso, uma maior acesso a isso? Não, isso é um fato novo. Aliás, desculpe, não tem nada de novo, a não ser a internet. A não ser essa proliferação de meios de comunicação. Dá mais visibilidade para isso. Perfeitamente. Agora, existe desde que a gente é gente, e nós chegamos a conversar um pouco sobre a Suécia. Né? Queria que o senhor, inclusive, passasse aquilo que a gente estava conversando quando a gente estava armando aqui sobre a Suécia, que realmente eu não imaginava, isso que é tanto há tempo atrás. Né? Sim. A Suécia já lida com a adultização desde 1950. 75 anos atrás. Já lidando com os professores nas aulas, né? Dando algumas orientações, já criada nessa época a cadeira de educação sexual. Bom, em 78 é que realmente a Suécia deu um pulo, que passou a ser modelo de tratamento do tema. Não que tenha reduzido a zero a ocorrência, mas reduziu significativamente. Lá formaram-se equipes, em cada escola, equipes com multiprofissionais, cada um tratando dentro da sua área, dando aulas, e com dois focos. Dos 9 aos 13 anos é só a parte da puberdade, então discutem muito puberdade, comportamento e tudo mais, e dos 14 aos 17 anos é a menstruação, basicamente, e a gravidez, né? E toda a consequência que advém do ato sexual. Né? Inclusive o prejuízo das crianças, das meninas, quando se submetem a uma ação dessas com adultos. Né? É bastante intenso. Então a Suécia passou a ser um modelo para o mundo copiar, e tem copiado. Nós lemos também alguma coisa nos Estados Unidos, onde isso também é bastante tratado e é de ocorrência também razoavelmente frequente. Né? Talvez nós comparando ao Brasil, onde nós temos inclusive turismo sexual, que
foca basicamente turistas estrangeiros que vêm para o Brasil especificamente para isso. Vem especificamente para isso. O que chama eles ao Brasil é o turismo sexual. E ficam, em geral, no Nordeste brasileiro. Tá? Então, as meninas fazem disso uma fonte de renda para o sustento, muitas vezes, da família. E a família, inclusive, muitas vezes até instiga isso. Mas é o que eu estou tentando dizer aqui. Isso entra na renda familiar. Quer dizer, o pai ou a mãe quer que ela faça isso para que eles possam ter mais conforto ou pelo menos alguma coisa para comer. Então, nós vemos que isso não é uma brincadeira, né? Isso é uma coisa já consolidada. Então, de fato, a gente precisa falar sobre esse tema hoje em dia. Temos que falar. Temos que falar. Nós temos uma outra situação que é o camarada aquele que é fixado em criança, né? Pessoa adulta, mas que tem uma atração forte por crianças, tanto do sexo feminino quanto do sexo masculino. E por isso a Sociedade Brasileira de Pediatria está recomendando aos pediatras que orientem os seus pacientes ou os pais a não permitir a exposição de fotos de crianças com mais de 5 anos de idade. Criança com atingir os 5 anos não deve mais expor as suas fotos, porque eles fazem chover. Com aquele rostinho, expõe um corpo nu e expõe aí como se fosse a menina aquela. Mas isso aí é um prejuízo enorme, né? Tanto para a menina quanto para toda a sociedade que está vendo o que se faz com as crianças. E quais os impactos, assim, doutor Fagundes, que o senhor enxerga desse fenômeno na formação da identidade, né, e da autoestima infantil? Isso é terrível. Isso é terrível. É difícil que uma criança, a não ser aquela criança, porque nós vemos de tudo, né? Tem crianças que são vilipendiadas com ato sexual, né? E que criam uma certa aversão por homem, né? E eu tenho uma conhecida, hoje já é adulta, já há mais de 50 anos, que ela foi abusada e nunca mais quis namorar, não casou, está sozinha. Isso marcou para o resto da vida dela. E isso não é só ela, isso é comum acontecer, né? De uma criança que for vilipendiada, uma criança que sofreu atos libidinosos ou com penetração, em que sofreu com isso, sofreu dor com isso, né? Ela vê no ato sexual uma situação de dor, então não quer, né? Então foge ao casamento. Então veja o quanto isso é importante, não é? E como é que o pediatra enxerga isso na prática? Pois é. Como é que a gente enxerga disso, né? O que nós observamos é assim, menininha com 9, 10 anos já chega no consultório toda enfeitadinha, toda com a sainha já mais curtinha, toda já produzida quase como adulto, né? Nós chamamos a atenção da mãe. A gente, claro, coloca da maneira como se permite, né? Porque tu sabe que, como eu te falei, as opiniões nossas, elas podem divergir da opinião de uma mãezinha, que acha que a filha dela já ser uma mocinha é fabuloso, né? Quando, na verdade, a adultização, ela poda a infância. A criança fica... Nós sabemos bem o que representa o brinquedo para a criança, né? O brinquedo é a formação intelectual da criança, a formação, digamos, psicológica da criança é no brinquedo. A gente falou sobre isso no nosso primeiro programa da série, a importância do lúdico, né? De não se podar a infância, né? Sem dúvida, não pode podar. A infância, esse é um outro problema, não é? É que nós não temos como a mãe e o pai
frequentemente estão fora de casa, os dois estão trabalhando, quem é que vai assumir a criança? Então, as creches, elas precisariam ser mais bem equipadas com brinquedos para a criança, porque termina a criança ficar lá com a tia bota ela a dormir, e enquanto está dormindo está bom, ela não tem grande coisa que fazer. Os brinquedos são disputados, não tem um brinquedo para cada criança, então disputam brinquedos. Então nós vemos uma situação em que a criança não tem muita chance de brincar. E o brincar, a criança brinca sempre buscando desafio. Ela sempre quer fazer aquilo que não pode. E aí ela vai, faz, um dia cai no chão, se machuca um pouquinho, chora e tal. Foi uma experiência para ela. Aquilo ela já sabe que para fazer aquilo que ela quer, ela vai ter que cuidar um pouco mais. Isso representa um aumento dos seus conhecimentos. Né? E dessas formas tão grosseira, mas é assim que se forma a inteligência da criança. É tendo experiências que não dão tão certas quanto elas gostariam que fosse. Né? Então, o fato de abreviar essa infância é que é o grande problema. Né? A criança, ela não... Nós vemos hoje, e tu conversa com professores universitários, e professoras também das escolinhas, o nível de aprendizagem das crianças está bem menor do que era. Pode ser por causa da falta do brinquedo, que seguramente tem a ver, né? E que é compensado pelos meios eletrônicos. E aí nós criamos outra situação, é que o meio eletrônico expõe, às vezes, coisas que não deveriam expor. Então são jogos que atraem muito as crianças, porque é muito bonito, aquilo ali é obra de arte, aquilo. E eles têm que acertar, então é um desafio para eles. Eles gostam disso, mas seria útil se fosse dosado. O problema é a dose. Se a mãe e o pai não estão em casa, como é que vai dosar? É a diferença do remédio para o veneno, né? A dose. A dose. Então a criança passa o dia jogando e tal, então se estressando com isso e sem aprender nada. E o prejuízo talvez não dá para quantificar cada coisa, né? Mas a falta de amigos, a falta de relacionamento humano, isso é uma coisa que o homem é um ser social. É um ser humano. Ele é social, ele tem que ter alguém junto. E ele vai aprender com o amigo também algumas coisas. Se tu não dá essa chance, se ele só fica dentro de casa jogando, ele não vai ter um contato social. E aí isso tudo se perde, não é? É esse o principal risco físico e comportamental relacionado que o senhor enxerga desse excesso? Maior ansiedade, maior depressão, maior transtornos alimentares na infância? Sim, transtornos alimentares, tentativa de suicídio, que é muito comum. Né? A criança se deprime, fica deprimida e muitas vezes tenta o suicídio. Às vezes consegue. Né? E isso é uma outra coisa importantíssima, né? Que a gente tem que ter sempre presente. Por isso que os pais têm que estar sempre junto da criança, não é? Na medida possível, né? E a criança, ela tem que ser amada. Isso, não há dúvida nenhuma, nós vamos depois passar para como é que nós vamos resolver isso aí, não é? O amor por um filho não precisa ser expressado em quantidade o dia todo. Se o pai chega em casa cansado, mas toma o seu banhozinho e brinca ali meia hora, uma hora com a criança se sente compensada. Ela sente que ela é amada. Ela sente que o pai, então, os pais, veem nela um ser positivo, algo que merece atenção. Né? E se não acontece isso, né, também nós temos problemas. Né? Daí o problema dos casais que se desfazem. E hoje a gente vive problemas que isso passa a ser uma coisa comum. Casamento de 50 anos,
eu vou fazer 60 anos de casado, isso não existe mais. Né? A coisa é, daqui a pouco não serve, troca e segue o barco. Eu vou fazer 15 já. Pois então. Mas aí, quem sofre com essa separação? Os filhos. Os filhos. Né? Pode que a mãe consiga dar bastante carinho, mas não é a mesma coisa. A criança, não importa o sexo, ela precisa da figura masculina também, né? Não só a mãe. Né? Muitas vezes uma criança que a mãe não trabalha, está sempre em casa, dando atenção para ela, mas ela tem uma situação de risco, ela não corre para a mãe, ela corre para o pai, que o pai representa para ela o super-homem. Né? Uhum. E na separação é importantíssimo que sempre se coloque a posição dos dois como pessoas positivas, ainda considerando o pai, sei lá, agiu mal com a mãe, tal, mas ele é o pai da criança. Então, sempre a mãezinha tem que transmitir para essa criança uma figura, uma posição positiva a respeito do pai. Né? O pai é importante também, claro que sim. Ainda que veja uma vez por semana. Deu carinho bastante, não é que baste, mas já contemporiza um pouco a falta que ele representa. Como consequência futura, assim, na vida adulta, né, doutor Fagundes, como que ela pode prejudicar a autonomia e esse amadurecimento da criança? Pois é que é como nós falamos, né? A criança, ela adquire o seu padrão de vida na infância. Uhum. Se ela não tem infância ou a infância é podada, ou se é podada ainda por algo mais grave, um evento mais grave, um evento como um abuso, um abuso sexual, né? Tu está marcando essa criança, a criança é marcada. Ela para ter uma convivência com um par positiva, não vai ser fácil. Uhum. Né? Sempre vai haver alguma coisa que o outro tem que entender que houve isso. Isso não deve ser escondido. Né? Para ser compartilhado com o marido para que possa entender e dar a ela um suporte. Né? Isso é importante. Mas essa consequência, não é? Quantas meninas que foram abusadas e que se tornam obesas, não é? Ou fazem bulimia, não é? Então se tornam magérrimas e se consideram gordas. Não é? Então, tudo são consequências. E inúmeras outras, não é? Quadro psiquiátrico seria mais. Demais. Depressão e ansiedade. Pânico. Não, é um livro aberto, né? De psicologia, psiquiatria. E doutor Fagundes, agora vamos para o mais difícil, né? E o que fazer? O que nós vamos fazer hoje? Pois é. Quais medidas, né, os pais, os responsáveis podem adotar para proteger essas crianças? A primeira coisa é que tudo é no teórico, porque a prática não é quase que inconcebível isso. Mas toda gravidez deveria ser uma gravidez desejada pela mãe e pelo pai. Uhum. Desejada. O pai deveria participar em todos os momentos do recém-nascido. Trocar fralda, ajudar no banho, participar de forma integral. E tu sabe que isso eu vejo às vezes aqui no consultório, o pai se queixando de que a mãe não deixa ele dar banho. Que não deixa. E aí a união dos dois fica conflituosa, porque o filho é só da mãe, não é mais do pai. E a mãe passa a dar atenção muito mais ao filho do que ao pai. E tá plantando uma separação. Né? Então, tem tudo isso aqui. Por isso, eu vibro aqui no consultório quando chega a mãe e chega o pai junto. Né? Porque tem pai que é sensacional. A gente vê ele. A nossa equipe, o senhor presenciou inúmeras vezes isso,
toda a nossa equipe de parto, né, todos os profissionais envolvidos, e eu prezo muito por isso, instigo eles a fazer isso, a gente valoriza muito o pai, né? Eu brinco com eles que o que eles precisaram fazer, eles já fizeram lá no começo, né? Mas que eles têm que participar do processo inteiro. Então, desde que a paciente chega no hospital até a paciente ganhar alta, o pai participa de todos os momentos. O senhor presenciou isso inúmeras vezes. Isso é instigado pela nossa equipe. O pai tem que participar de tudo. De tudo. Né? Ele tem que estar junto, presente, tem que ser valorizado, tem que se sentir valorizado também. Claro, ele é uma parte. Né? E o filho... É só metade, né? Um dia eu disse para paciente que disse assim, nossa, meu primeiro filho com outro companheiro pesou 4 quilos e esse agora vai pesar 3. E eu disse, porque, né, geneticamente, né? Aí, porque nasceram a termo, tudo certinho, 1 quilo de diferença. Daí ela me olhou assim, nossa, mas só porque mudou o pai, né? Eu sou metade? Só? Pô, metade da receita nós mudamos, né? Sem dúvida. De novo, nós temos que brincar com as crianças. Brincar e oportunizar a criança que prolongue a sua fase de infância até pelo menos 10 anos de idade. Então, brincar, trazer brinquedinhos, enfim, nós vamos... Lúdico. Lúdico. Tem que ser uma relação lúdica. O pai chega em casa, ele pode estar cansado, mas ele vai ter que brincar. Vai sentar no chão. Vai sentar, vai brincar. E isso, para ele, como é uma atividade diferente daquela que ele faz durante o dia, muitas vezes significa descansar. Né? Porque está com o filho ali e tal. E o filho quer o colo dele, enfim, faz carinho nele também e tal. Então, brincar. Brincar é fundamental. Isso todos os pais tinham que entender. Tem que brincar com seus filhos. Mãe brincar, pai brincar, lidar com o filho como sendo um igual, vai jogar dama lá, um guri de 4 anos, 5 anos, né? Ver que ele movimenta a pedrinha e tudo, movimenta errado às vezes para poder... Né? Mas de alguma forma, ele tem que sentir que existe uma parceria. Né? E o brincar é o segredo fundamental. É claro que nós sabemos que criança passa na creche. A creche ela tem convivência com outras crianças. Isso é positivo. Né? O fato de compartilhar brinquedos até com outros. Compartilhar espaço. Na creche, em casa ele tem uma mãe, e essa mãe é só dele, ou dos irmãos, mas é uma mãe. Na creche ele tem várias tias, 2 ou 3 tias, e cada tia é mãe de 10 crianças. Trata ele igual às demais, e não ele diferente. Porque ele é pequeno e tal, então tem privilégio em casa. Lá não tem privilégio. Lá todo mundo é pequeno e igual. Todo mundo é igual. E lá ele aprende a dividir. Com a mãe dá tudo para ele. Se o filho um pouco mais velho pega um brinquedo e ele chora, a mãe já diz, fulano, dá um brinquedinho para ele está chorando. E se estabelece ali já uma competição. Né? E eu sempre digo, a mãe é sempre o objeto de busca por conquista da criança. A criança sempre quer cada vez mais conquistar a sua mãe. Né? E nessa disputa muitas vezes geram animosidades que às vezes duram anos. Eu tenho um dos amigos já está morto, o outro não, mas eles não se deram desde os 10, 12 anos. Irmãos. Se caísse alguém no rio e o irmão dele caísse também, ele poderia salvar o outro e não o irmão. Está lá, claro, é uma fantasia, mas não se tolerava. Né? E começou com 10 anos. Aos 10 anos. Na verdade, não começou aos 10 anos, porque tudo foi plantando, daqui a pouco aos 10 anos que estourou. E qual é o papel, assim, direto, doutor Fagundes, tanto nosso, como profissionais,
da escola também, evidentemente, e da sociedade nesse debate? Porque tem muita gente que temas assim, assuntos polêmicos, prefere não, deixa assim, né? Não vamos, deixa, né? Sabe que, né? E qual seria o papel ideal na sua visão da sociedade, dos profissionais como nós, que trabalhamos diretamente com isso, e do colégio, da escola, da creche, nesse assunto? Pois é, ele é um assunto tão complexo que ele é muito particular, tem muito pouco de generalidades. Ele é muito particular. Então, para ter gente que dê apoio, que possa trabalhar em cima disso, não é fácil. Nós deveríamos ter a escola como suporte. E essa escola deveria ter os profissionais. Nós deveríamos, em cada escola, ter aula de educação sexual, né? Na medida do possível. E com vários profissionais multidisciplinares para poder dar uma atenção total. E esse grupo também deveria trabalhar com os pais. Porque se os pais não entenderem que isso é importante, não adianta nada dar aula sobre isso, não resolve nada para as crianças, né? Elas podem entender e tal, mas daqui a pouco transgride, né? E a gente sabe, né, que esse problema, por exemplo, o problema da adultização sexual, ela, na classe menos privilegiada, ela é muito mais frequente, né? Muito mais frequente. Porque ali os pais, primeiro, não têm cultura, não entendem. Tu fala em puberdade, não sabe o que é. Adolescência, não sabe o que é. Então, a coisa é um pouquinho mais difícil deles entenderem isso e praticarem isso, né? Praticar o que se possa dizer. Então, realmente é complicado. E cabe a nós, profissionais, intervir nisso. Eu acho intervir sim. No sentido de instruir, né? Isso. É que tu vê, para formar um grupo, né, porque as escolas deveriam estar montadas com um espaço para as crianças brincarem, com tempo grande para isso. É muito mais importante tu fazer com o teu filho, em vez de ter aula na escolinha, depois mais aula de inglês, depois mais aula de espanhol, né? Ou de jiu-jitsu, sei lá, aquilo que não seja lúdico para a criança, se a criança entende como lúdico, tá bom, né? Agora, se não é lúdico, tem tarefas, isso tudo priva a criança de brincar. Isso é um prejuízo. Sabe que o nosso primeiro programa, a doutora Verônica Ciula, psiquiatra, falou isso. Que a gente está privando tanto as crianças de serem crianças, que a gente está criando, né? Eu digo a sociedade no geral, mini executivos. Né? Porque tem horário, né? E não tem o tempo do ócio que a criança precisa, né? De elaborar as conexões cerebrais lá. Foi isso que o senhor disse, né? De compreender o mundo, né? E através do brincar. E o brincar é tão importante que um dos QIs mais altos é de um chinês, da Coreia do Sul. Coreia do Sul. Sul-coreano. E 200 e alguma coisa. Esse, com 3 anos, ele falava 4 idiomas. Com 3 anos. Com 8 anos, ele passou a trabalhar numa dessas Microsoft ou coisa parecida, porque o guri era um gênio, né? Quando ele atingiu a idade adulta, ele ficou embotado, ele não conseguia mais ir adiante. Por que isso? Porque ele não teve infância, ele não conseguiu ter infância. Ele sempre era um gênio, então sempre se esperava dele algo superior, né? É tudo genial, tudo coisa que fosse... que não houvesse quem soubesse fazer aquilo, né? E então ele nunca brincou. Ele chegou na idade adulta
Ele hoje não é mais nada dele, hoje é desconhecido. Ele não tem emprego hoje. E tem um outro também, eu não sei se é americano, foi o mesma situação. Chegou a uma certa idade, não é mais ninguém. Então, a infância é super importante, tem que ser vivida de forma integral. E como estimular esse uso, doutor Fagundes, saudável da tecnologia hoje em dia, né? E promovendo, então, uma infância mais saudável do ponto de vista lúdico. Como a gente pode fazer isso? Pois é. Isso, a gente tinha alguns óbitos aí, que é, de novo, os pais não estarem presentes em casa. Porque existe uma idade que se põe como ideal para a criança ter contato com a internet, né? E isso já está sendo ultrapassado em todo o mundo. Por exemplo, o que eu falei da Coreia do Sul, lá a primeiro vai dos 9 aos 13 anos, falando sobre puberdade. Mas aos 13 anos tem muita menina, não digo a maioria, mas tem muita menina, um percentual alto, que já está menstruando. Então não é mais aula para elas, já é da outro grupo. Então nós temos que antecipar tudo isso, não é? Então o horário. O horário seria uma coisa muito importante. Se fala em 2 horas, seria importantíssimo se a gente limitasse 2 horas. Outra coisa é o que a internet oferece. Parece, aí tu pode me ajudar, que existe meios de bloquear determinados temas. Sim. Então, se a gente pudesse divulgar isso aí, a importância disso, de não abrir, por exemplo, para sexo antes dos 17 anos, 18 anos. Né? Não, existem filtros inúmeros. Seria interessante isso. Outra coisa é tu oferecer para a criança alguma forma em que ele quase que diariamente tenha alguma atividade lúdica que ele goste. Não adianta botar impor judô lá, ou jogar tênis e tal, se ele não gosta daquilo, né? Tem que filtrar direitinho aquilo que a criança gosta. E essas seriam coisas. Então, o brincar de novo, o problema da limitar o acesso à internet, e tu pode, assim como tu pode limitar a coisa negativa, tu pode estimular o positivo. E nos filtros, tu coloca mais coisas que tu acha que vai ajudar na formação dele do que coisas negativas. Então, acho que aí seria um caminho. Se isso é possível, Isso é possível. Hoje já é possível. Inclusive no celular. Sim. Pois eu acho que esse seria um caminho que nos tire, então, essa pedra no nosso sapato, né, que é a internet. Né? O senhor acha que existe uma idade, assim, não digo ideal, mas adequada para o uso desses meios eletrônicos sociais, assim? Tá, eu acho que o meio eletrônico social... O senhor falou de 2 horas dia, né, que seria... né? Mas assim, existe uma idade, digamos, adequada para começar a permitir esse uso, mesmo com restrições? Pois é. Se conseguir fazer internet que seja positiva, ela já deveria começar com 6 anos de idade. Para a gente se encaminhar para o final, doutor Fagundes, de mais essa aula que o senhor está dando para nós, como que a gente pode recuperar, de certa forma, né, entre aspas, assim, essa infância que eu tive, por exemplo, nos anos 80 e 90, né, desse mundo hoje hiperconectado? Pois é. A gente falou sobre isso no encerramento do nosso primeiro programa também, sobre o que a gente abordou especificamente sobre o lúdico. E
chegamos à conclusão que brincar para nós hoje, para minha geração, né, tem 40 e poucos anos hoje, né, ele nos traz uma memória afetiva muito importante, né? Sem dúvida. Porque claro. te remete, eu brincar com meus filhos hoje me remete aos anos 80, claro. né, quando eu tinha a idade deles. Só que isso, eu fiz essa pergunta também para as meninas no episódio, né, nesse bate-papo. Quem tem 10 hoje e vai ter um filho daqui 15, 20 anos, qual é a memória afetiva? Porque vai se remeter não a minha, né? Vai se remeter ao que ela está vivendo hoje. Como é que a gente vai fazer isso? Eu não digo, então, nem recuperar essa infância agora, especificamente, mas desse adulto que vai ter 30 anos e vai ser pai, vai ser mãe. O que ele vai resgatar pro filho dele lá? Como é que ele vai trazer esse lúdico, então, seu lúdico, sua memória afetiva, se ele ficou hiperconectado nesse mundo de hoje e não brincou, como a gente está falando aqui? Sabe na sua opinião, né, na sua visão. Nessa semana, meus 2 netos estavam brincando com um carrinho de lomba que o meu genro fez para eles. E aí um deles, que tem 10 anos, disse: mãe, nós estamos brincando com o brinquedo que vocês brincavam, não é? É exatamente isso. Era esses os brinquedos. Então, para ele é tudo aquilo ali, né? Carrinho de lomba, botar na areia, cômodos de areia, escorregar ali e tal. Mas aí que tá. Eu acho que para a população em geral, nós não temos muito a oferecer, né? Eu até tenho elogiado a nossa prefeita que transformou 2 locais que nós temos em Taquara em locais lúdicos. É um na antiga rodoviária, tem uma pracinha ali muito na boa. Frente. E outro é no campo, a gente chama no Taquara, no Parcão. O Parcão, hoje, que é sábado, com esse solzinho assim, aquilo lá está lotado de gente, né? E de criança andando de bicicleta, querendo chutando bola e tal. Né? Então, existem locais, só que deveriam existir muito mais, né? Proliferação de locais que houvesse local lúdico. Eu chego a pensar assim, que pudesse botar uma lei na prefeitura de que todos esses condomínios que se criam, né, tem que ter um espaço lúdico, né? Tem que ter um parque, né, com tais padrões e tal, né? Mas para que a criança possa sair de casa e brincar sem o risco de ser raptado ou coisa parecida. Esses condomínios fechados, né? Todos eles deveriam ter um espaço lúdico. Uma outra coisa importante é que quando se vai para a praia e as crianças vão para a praia, os paizinhos têm que, né, deixar de ler, né, para ir brincar com as crianças, com de areia, brincar na praia, enfim. Mas isso, poucos têm condições de oferecer isso aí a seus filhos, né? A população em geral não tem condições, né? Até porque, de repente, não tem casa na praia, não. Tem que ir para um hotel, aí a coisa é muito mais cara, enfim, né? Outra coisa que os meus netinhos gostavam muito quando eram pequenos é visitar um campo onde tem a vaca, tem a porquinho. Uma vez eu levei a filha minha aqui no Rio da Ilha e tinha uma porquinha, uma porcona. E tinha uns 6 porquinhos pequenininhos, mamando nela, e ela estava bem na cerca. Eu parei o carro para as crianças olhar aquilo ali. Eles não esquecem nunca mais, né? Porque até para quem mora em Porto Alegre, por exemplo, não vê isso, né? Mas aqui a gente tem chance. Mas esses passeios, eu sempre chamava de passeio maluco, que a gente queria subir lomba e descer, enfim. E eles gostavam muito do passeio maluco. Pai, vamos fazer passeio maluco hoje. E a gente saía por esse interior aí para subir aquele esperal, mas
gostavam muito disso. Então era a forma que se tinha, né? Dentro do próprio município, nós vemos o município mais da metade é agrícola, e tem essas visões todas, né? Então, isso também seria uma coisa boa. Agora, tu quer solução para isso, né? E solução, eu te digo qual assim... Qual a mensagem assim, que o pediatra, Dr. Renato Fagundes, o pediatra, né, deixaria para as famílias que estão enfrentando esse desafio? Não quero a solução é difícil, eu sei. A mensagem que o pediatra, Dr. Renato. A mensagem bem curta é: prolongue a infância de seus filhos. Porque é o que vai solucionar. Porque se nós tivermos a criança com chance de brincar, ela vai ter um outro tipo de visão do mundo. Sem dúvida nenhuma acontece isso. E não tem que estar envolvida, porque tem situações em que não tem solução. Por exemplo, uma mãe tem uma criança com 6 anos e nasceu outro nenenzinho e ela já está no 3º mês da criança e ela tem que trabalhar. E daí? O guri de 6 anos vai ter que cuidar. E aí não tem saída, né? Nós não temos saída. Ele vai ter que assumir essa responsabilidade. Claro que não é coerente isso. Essa criança, de algum momento, vai ter que ir para a creche, para que a outra maior possa ter o seu momento lúdico, né? Mas, sem dúvida, brincar é o caminho. Gente, mais uma aula, Dr. Fagundes. Dr. Fagundes, muito obrigado por nos receber aqui de novo, por aceitar, né, mais uma vez fazer parte desses nossos programas, esses nossos encontros, que a nossa ideia sempre é levar, né, informação para as pessoas, né, e quando pessoas, né, profissionais do gabarito do senhor dão uma contribuição para o nosso projeto, eu me sinto muito lisonjeado. Então, eu gostaria de agradecer o senhor, né, ter dado, né, essa contribuição no nosso programa, e eu queria saber se a gente pode conversar mais vezes sobre mais assuntos, porque conversar com o senhor sabe, eu já lhe falava no berçário, quando nós dois conversávamos sozinho lá no cantinho lá, que é sempre um prazer, um privilégio aprender um pouquinho com o senhor. É que o prazer é meu estar contigo, cara. Isso é, sem dúvida nenhuma. O nosso médico, que o nosso obstetra era o nosso herói. Mas, de qualquer forma, a gente está à disposição para tudo o que der e vier, não é? Desde que eu tenha condições. E te digo que isso me fez também estudar alguma coisa sobre a adultização. E com posicionamentos que, às vezes, como nós discutimos, né, pode não coincidir com o da maioria, mas é de quem tem 84 anos, né? E ter uma experiência vasta. A vida é essa aí. Dr. Fagundes, muito obrigado. Eu que agradeço a presença, poder ter participado. Obrigado. Gente, assim a gente encerra nosso especial do mês de outubro, do mês das crianças, do mês que eu sou apaixonado. Todos os programas estão disponíveis, tanto no YouTube quanto no Spotify, para ser reassistidos, encaminhados, debatidos. Vocês podem nos escrever tanto nos comentários das mídias sociais, quanto diretamente a nós, através dos canais de comunicação das nossas clínicas. Querem escrever para alguns dos convidados, podem encaminhar a nós, que a gente encaminha todo esse material para todos eles. Tenham todos uma ótima semana, fiquem com Deus, até semana que vem, com mais um programa Medicina e Saúde. Tchau!